E na página internacional vamos trazer mais detalhes sobre a notícia que dá conta que mais de 70 organizações não governamentais solicitaram às instituições da União Europeia a suspensão da implementação de uma estratégia para aumentar os repatriamentos e reduzir o número de imigrantes ilegais. Defendem a coerência entre o discurso europeu sobre direitos humanos e políticas internas de controlo de imigração. Numa declaração conjunta, os signatários alertam que o texto alarga as operações de busca e apreensão de migrantes em espaços públicos e privados e intensifica o uso de tecnologias de vigilância. O documento, promovido pela Plataforma para a Cooperação Internacional sobre Migrantes Indocumentados e da Organização Médicos do Mundo, avisa ainda que o pacto pode obrigar os serviços públicos a colaborar com as forças policiais. A diretora da PICUM alertou que as rusgas policiais aos imigrantes não são novidade na Europa, mas este regulamento vai expandir e normalizar o perfilamento racial, a vigilância nos serviços públicos e operações semelhantes às realizadas pelo ICE nos Estados Unidos, incluindo em casas particulares. No início de março, a Comissão das Liberdades Cívicas do Parlamento Europeu votará o projeto deste regulamento que, segundo as ONGs, inclui medidas para detectar e deter pessoas sem documentos em espaços públicos. A representante da ONG Médicos do Mundo, junto da União Europeia, salientou que as leis focadas na detecção e deportação com base no Estatuto de Imigração têm um impacto direto na saúde. Um incêndio destruiu o interior do histórico teatro em Nápoles, no sul da Itália. O fogo provocou grandes danos na estrutura do edifício, mas não há vítimas mortais. Um incêndio de grandes proporções devastou esta terça-feira o interior do Teatro Sannazaro, localizado no bairro nobre de Chiaia, em Nápoles. O teatro, inaugurado em 1847, tinha uma estrutura maioritariamente em madeira, o que facilitou a rápida propagação das chamas. Segundo as autoridades, o fogo terá começado num prédio residencial próximo e alastrou-se ao edifício histórico, provocando o colapso da cúpula e destruindo as luxuosas galerias e camarotes dourados. Resta muito pouco do teatro, afirmou o comandante dos bombeiros locais, acrescentando que as causas do incêndio ainda estão a ser investigadas. 22 famílias foram evacuadas de edifícios vizinhos devido ao fumo intenso que cobriu a zona desde o amanhecer. 4 pessoas foram hospitalizadas por inalação de fumo, mas não há registro de feridos graves. O presidente da Câmara local classificou a destruição como uma ferida profunda na história cultural da cidade e garantiu apoio à reconstrução com contributo do governo central. O incêndio faz recordar tragédias semelhantes em Itália, como a destruição do Teatro La Fenice, em Veneza, e do Teatro La Petrucelle, em Bar, ambos reerguidos após terem sido consumidos pelas chamas. 7 comerciantes ganeses foram mortos no sábado durante um ataque de insurgentes na cidade de Titão, no norte do Burkina Faso. As vítimas integravam um grupo de 18 vendedores de tomate que tinham atravessado a fronteira a partir do Ghana para realizar compras comerciais. Segundo o ministro do Interior ganês, os militantes invadiram a cidade, separaram homens e mulheres e abriram fogo contra os homens, matando quase todos no local. De acordo com o governante, os corpos foram posteriormente queimados juntamente com o caminhão utilizado pelo grupo, ficando carbonizados. 3 homens e uma mulher sobreviveram com ferimentos, enquanto 7 mulheres escaparam ilesas. Os mortos foram sepultados na manhã desta segunda-feira em território burkinabé, com a presença de sobreviventes. As autoridades do Ghana não conseguiram deslocar-se ao local devido a preocupações de segurança.
Partes do estratégico Estreito de Hormuz foram encerradas por algumas horas esta terça-feira numa medida descrita por Teherã como de segurança, enquanto a Guarda Revolucionária realizava exercícios militares na principal rota mundial de transporte de petróleos. O anúncio coincidiu com o arranque de negociações nucleares indiretas entre o Irão e os Estados Unidos da América em Genebra, mediadas por Oman. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou acreditar que Teherã poderá estar disposto a chegar a um acordo, mas advertiu para consequências caso as negociações falharem. Já o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, declarou que qualquer tentativa de mudança de regime por parte de Washington está condenada ao fracasso. As declarações surgem numa altura de reforço da presença militar norte-americana no Médio Oriente e após bombardeamentos anteriores contra instalações nucleares iranianas. O Estreito de Hormuz é responsável por cerca de 1/5 do fluxo global do petróleo e qualquer interrupção prolongada poderá ter impacto imediato nos preços da energia. Teherã garante que o programa nuclear tem fins pacíficos e exige o levantamento das sanções econômicas. Washington e Israel suspeitam que Irão procure desenvolver capacidade militar nuclear. Os agricultores de cacau não remunerados de Gana são forçados a passar fome. Um deles dizem que lutam diariamente para custear as despesas mensais enquanto a crise de pagamentos se aprofunda. Joseph Berma, um dos agricultores ganês de cacau, disse ter entregado 6 sacos de grãos para serem vendidos há meses, mas ainda está a aguardar o pagamento do órgão regulador do país, forçando o homem de 65 anos a limitar suas refeições a 1 por dia. Ele está entre os milhares de agricultores em Gana, o segundo maior produtor mundial de cacau, que pulam refeições e lutam para encontrar dinheiro para comprar alimentos, pagar as mensalidades escolares dos filhos e investir na manutenção básica da fazenda, enquanto a crise de pagamentos se afunda e milhares de toneladas de feijão não são vendidos e se acumulam. A situação é comparável na Costa do Marfim, o maior produtor, já que a demanda global de cacau caiu drasticamente, levando os preços globais a caírem pela metade ao longo de um ano, atingindo os mínimos valores dos 2 anos em torno de 4.000 por toneladas métrica. Além disso, uma colheita ruim levou a um aumento dos preços nos mercados internacionais. O regulador disse na semana passada que possui cerca de 50.000 toneladas métricas de cacau não vendido nos portos, acrescentando que está em negociações com agricultores e o Ministério das Finanças para tentar resolver a situação. A investigadora do Instituto Universitário de Lisboa defendeu a imagem de um trabalhador africano como o mais adequado para a construção. A mesma sublinhou que esta imagem foi construída através do uso extremamente intensivo de mão de obra local nas infraestruturas coloniais. A especialista em arquitetura Ana Vaz Milheiro afirmou que a modernização de Portugal no pós-25 de Abril beneficiou de uma tradição construtiva africana forjada no período colonial, mas que permanece invisível na história das obras públicas. À margem de uma conferência internacional, a investigadora do Instituto Universitário de Lisboa defendeu que a imagem do trabalhador africano como o mais adequado para a construção foi construída através do uso extremamente intensivo da mão de obra local nas infraestruturas coloniais, um modelo que se transpôs para a metrópole após as independências. A especialista explicou que esta história foi montada como uma forma de exploração em África e da qual estas pessoas, migrando para Portugal, eram portadoras de uma destreza, de uma capacidade de adaptação e de ler as dinâmicas de um estaleiro. Segundo a mesma, o boom na construção civil portuguesa, que se deu nos anos 80 e 90 do século passado,
deveu-se à mão de obra africana. A professora concluiu que o reconhecimento desta cota de responsabilidade e do papel ativo e de resistência dos povos colonizados pode ajudar a sociedade portuguesa a ser mais justa e a desconstruir preconceitos raciais e de género que ainda persistem na atualidade. Em Portugal, faltavam 20 freguesias e pouco mais de 36 mil eleitores. Mas o que faltava não mudava o vencedor. António José Seguro é mesmo o próximo presidente da República. O país fechou este domingo a contagem com um número recorde na história da democracia. A última urna fechou-se uma semana depois e trouxe consigo um número histórico: 3.505.000 votos. António José Seguro é oficialmente o Presidente da República, o mais votado dos últimos 50 anos. A contagem ficou concluída com o voto nas 20 freguesias, onde as eleições tinham sido adiadas por causa do mau tempo. E o resultado final não só confirmou a vitória, como ampliou o recorde. Seguro termina a segunda volta com 66,83% dos votos. Em números absolutos, supera a marca que pertencia a Mário Soares desde 1991, quando foi eleito com 3.459.000 votos. O mapa do país ficou praticamente de uma só cor. Este domingo juntaram-se ainda 3 concelhos à lista de vitórias do presidente eleito: Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golgã, a quem António José Seguro agradeceu por terem votado. Saúdo todos os eleitores que hoje foram votar e que não o puderam fazer no domingo passado. A democracia vive da participação de todos nós. Cada voto é uma afirmação de liberdade, de responsabilidade e de esperança no futuro. Obrigado a todos. Desejo um regresso à vida normal o mais rápido possível. No final de contas, vitória em 306 dos 308 concelhos. André Ventura ficou limitado a 2, Elvas, em Porto Alegre, e São Vicente, na Madeira. No total, conquistou 33,17% das intenções de voto. A tomada de posse do novo Presidente da República acontece já no dia 9 de março. Estados Unidos e Hungria assinaram um acordo de cooperação em energia nuclear civil nesta segunda-feira. O documento reforça a aproximação política e estratégica entre os dois países em meio a disputas energéticas na Europa. A parceria foi formalizada durante a visita do secretário de Estado americano a Budapeste. O acordo assinado por Marco Rubio e pelo ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, prevê cooperação na área de energia nuclear civil. O texto inclui troca de tecnologias, o fornecimento de combustível e investimentos em reatores nucleares. O secretário americano também teve encontro com o primeiro-ministro do país, Viktor Orbán. O acordo assinado em Budapeste também tem um forte peso político. A visita de Marco Rubio ocorre a 2 meses das eleições da Hungria, em um momento em que o presidente Donald Trump reforça o apoio ao líder Viktor Orbán. Orbán disputa a reeleição depois de 16 anos seguidos no poder. O primeiro-ministro e o presidente Trump têm uma relação pessoal muito próxima e acredito que isso tenha sido extremamente benéfico para a relação entre os dois países, afirmou Rubio. Viktor Orbán é um dos maiores apoiadores de Donald Trump na União Europeia e tem buscado maior proximidade com o presidente americano.